Ivy Pig oficialmente chegou para roubar os corações da família Pig e dos fãs do desenho. Mas você já se perguntou como teria sido se a Ivy tivesse nascido em outra família? Se a Ivy Pig tivesse nascido na família Coelho, ela provavelmente já teria perdido o Pig do nome e virado Ivy Coelho. Em vez de morar numa casa bonitinha, estaria espremida numa toca subterrânea com os 20 irmãos, todos se trombando no corredor e disputando espaço no sofá. Se é que tem sofá lá embaixo. E quanto à comida, esquece pizza, esquece bolo. O cardápio seria cenoura no café, cenoura no almoço, cenoura no jantar e, claro, bolinho de cenoura para sobremesa. Basicamente, a pirâmide alimentar dela seria laranja e crocante. E seguindo a tradição da família, Ivy provavelmente teria um emprego aleatório, como vender sorvete, trabalhar no caixa de uma loja qualquer ou dirigir um ônibus escolar nas horas vagas. Afinal, na família Coelho, cada pessoa parece ter no mínimo uns 3 trabalhos, e metade deles a gente nem sabe de onde surgiu. Para piorar, todos são conhecidos como Senhora Coelho, então qualquer tentativa de chamá-la pelo nome seria inútil. Será que a gente sequer saberia que ela se chama Ivy? Isso seria preocupante, não acha? Com certeza seria uma perda de identidade, mas pelo menos ela teria muitos irmãos para passar um tempo junto. Então, pegue seu bolo de cenoura, assine o canal e vamos viajar no multiverso da Ivy Pig e descobrir como seria se ela tivesse nascido em outras famílias, agora no canal Planeta Teen. Se a Ivy tivesse nascido na família do Titio Pig, pode esquecer qualquer esperança de uma boa noite de sono. A rotina ali é praticamente um treino militar para aprender a dormir no meio do caos. Basta lembrar do episódio Noite Barulhenta na casa do Titio Pig, em que o bebê Alexander não pegava no sono de jeito nenhum, e a única solução era fazer ainda mais barulho, como se um show de rock no quarto resolvesse. Quando não dava certo, a alternativa era sair para passear com o carrinho no meio da madrugada, como se fosse algo super normal. Imagina a Ivy vivendo isso todo dia? E, assim como na família Pig, ela também teria um irmão e uma irmã. Só que, nesse caso, a diferença de idade seria ainda mais gritante. A irmã mais velha seria a Prime Chloe, que já estaria na fase de achar tudo coisa de criança, enquanto a Ivy ainda estaria na idade de brincar de poças de lama. E o irmãozinho Alexander, bom, esse aí continuaria sendo o despertador humano da casa. A vida da Ivy seria basicamente um ciclo eterno de acordar cedo sem querer, tentar cochilar e ser acordada por mais barulho. Será que a Ivy se acostumaria com tanta barulheira ou ela seria a única quietinha da família? Se a Ivy tivesse nascido na casa da família Ovelha, ela automaticamente seria irmã da Suzy, a melhor amiga da Peppa. Isso provavelmente faria com que as duas também virassem amigas bem rápido. Afinal, já iam se ver praticamente todo dia, seja na escola ou nas visitas de fim de semana. Mas a vida nessa casa teria um detalhe um pouco mais melancólico. Assim como a Suzy, a Ivy cresceria sem a presença de um pai. A casa já é composta só pela Suzy, pela mamãe ovelha e pela vovó ovelha. Então, a Ivy seria a 4ª integrante dessa casa 100% feminina. Por outro lado, talvez essa ausência fizesse com que todas elas se unissem ainda mais, criando uma dinâmica de família bem forte e cheia de cumplicidade. E pelo menos um problema a Suzy iria resolver. Não precisaria mais conversar sozinha com aquele amigo imaginário que ela insiste em manter, mesmo tendo idade suficiente para achar isso bem estranho. A Ivy estaria sempre por perto para brincar, conversar e inventar histórias bem mais divertidas do que ficar batendo papo com alguém que, bom, não existe. Além disso, com novas irmãs, é bem provável que juntas elas desenvolvessem aquela clássica parceria de crianças que se defendem mutuamente, especialmente quando a Peppa resolver bancar a mandona. No fim, talvez a Ivy fosse o equilíbrio perfeito entre a espontaneidade da Suzy e o jeito mais controlado da Peppa. Você acha que a Peppa trataria a Ivy bem se não fosse a sua irmã? Então assine o canal e manda a hashtag Ivy nos comentários pra gente conhecer melhor. Se a Ivy tivesse nascido na família real, dá pra imaginar ela desfilando pelo palácio com uma coroa na cabeça e exigindo que o café da manhã fosse servido em bandejas de ouro. O problema é que, no universo da Peppa Pig, quase não existem humanos, então, com o tempo, os Pig teriam que adotar a pequena princesa. Afinal, quem mais cuidaria dela? A Peppa, inclusive, já teve aquele encontro famoso com a Rainha Elizabeth, mas como a monarca já não está mais entre nós, não haveria ninguém no trono para supervisionar a Ivy no dia a dia.
Resultado, ela trocaria os corredores do palácio pelo quintal cheio de poças de lama. Para piorar, ou melhorar, dependendo do ponto de vista, Eve nasceu na mesma ala do hospital St. Mary's, onde os últimos príncipes foram recebidos. Teve até direito a anúncio real, com um arauto na rua gritando o nome dela e proclamando seu nascimento para todo o reino. E aí, alguns anos depois, ela estaria lá, correndo com a Peppa e o George, provavelmente usando o vestido de gala para brincar de bola no quintal. Porque ser realeza é bom, mas brincar na lama é ainda melhor. No fim das contas, essa teoria terminaria exatamente onde a pequena Eve se encontra agora. Se a Eve tivesse nascido na família da Madame Gazela, provavelmente já teria caninos afiados desde o berço e uma habilidade suspeita de enxergar no escuro. As noites seriam um momento perfeito para brincar no quintal, enquanto o resto da vizinhança dorme. Claro que ela também herdaria aquele jeito elegante e misterioso da Madame Gazela, aparecendo na escola com capas esvoaçantes e sempre sabendo quando alguém está aprontando, mesmo de costas. E convenhamos, ser vampira no universo da Peppa teria suas vantagens. Nada de se preocupar com o protetor solar. E na hora do lanche poderia incluir um suco especial que ninguém mais da classe ousaria experimentar. O único desafio seria explicar para os coleguinhas porque ela nunca aparece nas fotos da turma. Mas aí, com um sorrisinho afiado, a Eve daria um jeito de mudar de assunto rapidinho. Será que a Eve entraria para a banda de rock das irmãs da Madame Gazela? Ou elas forçariam a pequena Eve a trabalhar apenas carregando os equipamentos de um lado para o outro? Se a Eve tivesse nascido na família Girafa, a primeira dificuldade simplesmente seria viver na mesma altura que todo mundo. Enquanto os pais e irmãos alcançam armários e prateleiras sem esforço, ela precisaria de uma escada só para pegar um copo d'água. A hora do jantar também não seria nada fácil. A mesa teria que ser tão alta que a Eve provavelmente precisaria comer sentada num empilhado de almofadas. Assistir TV então, esquece. Com a tela posicionada na altura dos olhos de uma girafa, a Eve passaria a infância inteira com torcicolo de tanto olhar para cima. E se a família resolvesse passear? Bom, Eve teria que correr atrás de passos que cobrem 3 metros de cada vez, o que, convenhamos, transformaria qualquer ida ao mercado numa maratona. E acho que ela estaria tão acostumada a correr que provavelmente fugiria de casa para viver sozinha. Depois chegar na escola e perceber que os outros animais têm tamanho parecido com o dela. Mas sabe quem é parecido com você? Todos os outros assinantes do canal. Então clica no botão vermelho aí embaixo para encontrar a sua galera aqui no canal Planeta Teen. Se a Eve tivesse nascido na casa da família Lobo, a primeira impressão seria de que ela estaria vivendo num ambiente diferente, mas acolhedor. Talvez aprendesse a uivar junto com o resto da família, participasse das refeições esquisitas deles e até se acostumasse com o fato de que todo mundo tem um apetite meio intenso. Mas olhando mais de perto, a história poderia ser bem diferente. E se, na verdade, ela não fosse filha deles de verdade, mas sim uma espécie de hóspede que nunca pôde ir embora? A história mais sombria diz que Eve teria sido levada pelos lobos e desde então, o Papai Pig paga todo mês para manter a filha a salvo. Ele não teria coragem de encarar os lobos cara a cara, porque sabe que, se fizesse isso, viraria o prato principal do jantar. Por isso, vive preso a uma rotina de favores. Já construiu a casa do Sr. Lobo, leva a Peppa em todas as festas da Wendy Lobo e ainda participa de almoços esquisitos só para manter as aparências. Tudo isso é para que a cidade ache que a família Lobo é normal e que a Eve está ali por escolha, quando na verdade ela é a refém mais bem tratada que aquele bairro já viu. Se a Eve tivesse nascido na família Canguru, ela seria a primeira porquinha capaz de dar saltos dignos de atleta olímpica. Nada de andar normalmente. Ela iria de um cômodo ao outro pulando e provavelmente daria umas joelhadas acidentais em quem estivesse no caminho. Além disso, com o histórico da família, não ia demorar muito para Eve aprender boxe, o que faria qualquer brincadeira de lutinha terminar com todo mundo pedindo arrego. E não para por aí. Com o sotaque australiano daquele de dar inveja, a Eve soaria como se estivesse narrando um documentário sobre cangurus toda vez que abrisse a boca. E, claro, viveria bem pertinho da Bluey, porque afinal todo mundo ali mora na Austrália e é vizinho. Pelo menos é assim que a gente imagina, né? Quem sabe eles não acabariam virando grandes amigas, passando as tardes pulando pelo quintal e tentando entender qual das duas tem mais energia para gastar.